Tudo bem? Então, a gente tem, nesses dias, sofrido alguns abalos, com relação a determinados tipos de notícias vinculadas pela mídia, não só a mídia nacional, como a mídia internacional, com relação a esses conflitos, principalmente entre os Estados Unidos, o Irã, e toda essa questão que gira em torno, das disputas, políticas, disputas até no nível de conquistas, de poderes, de supremacia, de soberania. Então, não adentrando para o lado da ideologia, porque não é este o caso aqui que eu gostaria de fazer uma reflexão, qual é o propósito, a proposta, desses dois países que estão nesse conflito, ou então também daquela região ali, principalmente da região que compreende o Iraque, o Irã, a Turquia, e outros países ali adjacentes que estão já há algum tempo trazendo, juntamente com os outros países, principalmente com os Estados Unidos, esse processo assim de bastante temor, porque a gente ouve falar em terrorismo e realmente pessoas que estão nesse meio político, e a gente, na verdade, eu questiono muito as questões das mídias oficiais, porque muitas das vezes elas não relatam realmente o que está acontecendo. Mas a gente sabe, lógico, que muitos inocentes aí estão sendo ceifados, vidas de inocentes estão sendo ceifados por toda essa história aí. Mas desde que o mundo é mundo, a gente vem enfrentando esses conflitos, Por quê? No meu entendimento é que nós estamos realmente continuando aquele processo de domínio, de controle, de poder, de supremacia, uns em cima dos outros. Isso não é só a questão ideológica, mas é uma questão até de sobrevivência, no sentido das pessoas que estão nesse paradigma mesmo. Porque o que se convenciona, é que aquele que detém o maior poder, seja econômico, seja político, enfim, social, de tradições, porque a gente vê que também tem um cunho aí de tradição, de cultura, a esse conflito do Ocidente, trazendo a sua cultura mais ligada ao cristianismo, a questão da liberdade, na religião, das pessoas professarem aquilo que elas bem entenderem, e parte do Oriente, principalmente ali na parte da Arábia, que compreende ali o Irã, o Iraque e outros países islâmicos, que não consideram ou entendem que esse tipo de comportamento é um comportamento muito assintoso, que realmente vai de contra aos costumes tradicionais da família, das tradições, enfim. E, enfim, não entrando nisso aí, porque eu acho sim, entendo que cada um está num processo de aprendizado, de buscar entender o seu caminho, a sua busca, pelo seu conhecimento, pelo seu crescimento, sua evolução, da forma que ele entende que é melhor e mais adequado. Muitas das vezes a gente questiona o way of life desse pessoal que habita aí nessas regiões, principalmente ali nessa região de muito conflito, onde a gente tem várias guerras, no Oriente Médio, porque as mulheres realmente ali, elas têm um papel bastante secundário, então, mas é compreensível porque eles têm um tipo de cultura que eles entendem que é dessa maneira, que eles vão conduzir o processo deles civilizatório.
Não que eu concorde ou discorde, né? Porque não é por aí. Mas o que eu gostaria de poder estar levantando aqui, uma reflexão, como que nós, enquanto civilização, estamos caminhando, né? Porque a gente ouve também a questão da teoria da conspiração, né? Hoje a gente ouve, por exemplo, que tem todos os grandes monopólios, existe um governo oculto que estaria comandando todo esse processo, né, de econômico, social, político, e que há toda essa ordem mundial para que haja um desmoronamento de um processo onde a civilização, a sociedade possa se autogovernar, né? Existe esse conceito de que esse grupo de seres, né, que são seres altamente que concentram o recurso financeiro, né, e econômico mundial, e estariam, né, realmente por trás, né, dos atos terroristas, por trás desse comando, no sentido de domínio, né, da política da economia mundial para exercer um controle sobre a massa. Aí vamos dizer que seria a Matrix, aqueles que estão realmente no controle e no comando. Então, temos esse pensamento, né? Por outro lado, nós temos outras ideologias que falam da questão da organização da sociedade vamos dizer, em setores, o setor o setor ligado mais ao trabalhador, o setor ligado mais à economia, empresas, à liberdade econômica, enfim, há toda uma miscelânea aí de conhecimento, de informação, que nos deixa um pouco assim, questionando. Realmente existe esse tal de controle, esse governo oculto, que essas minorias que detêm o monopólio, né, dos recursos, seja os recursos naturais, mesmo os recursos, e principalmente, né, os recursos financeiros que movem a economia do país, dos países, se existe isso, e que a gente está inserido dentro desse processo, nós que estamos aqui na ponta, né? Como é que a gente, então, pode realmente entender e compreender esse processo complicado, né? Que está ocorrendo? Porque a gente vai perceber realmente que o mundo cada vez mais está evoluindo tecnologicamente, né? Cientificamente, e realmente existe uma pobreza, assim, calamitosa e que está oprimindo muitas pessoas, matando muitas pessoas, né? Principalmente com doenças, e fome, e ainda acontece isso, e acontece muito. Então existe realmente, que existe algo aí que não está muito bem explicado, a gente pode até começar a realmente a entender e procurar internamente elaborar essa situação de como eu posso, de alguma forma, compreender e agir diante desse quadro, né, que se apresenta aí, que principalmente com relação a essa questão vamos dizer, desse comando global, dessa situação onde as pessoas estão sendo realmente induzidas a viver de uma forma bastante desnatural para atender determinados tipos de interesses de poucos, né? Eu não vou entrar nessa questão da teoria da conspiração, mesmo porque eu não entendo muito esse processo, mas eu andei pesquisando e realmente é preocupante, né? Porque as mídias, por exemplo, e a gente está vendo isso no mundo inteiro, elas não estão relatando realmente as situações da forma, porque existe um jogo de interesse muito grande, de um lado A, do lado B. Então, horas você ouve algo, né, relatado por determinados tipos de grupos, horas você vê relatados, a mídia informa, né, traz a notícia que realmente
beneficia, vamos dizer, entre aspas, determinados tipos de outros interesses políticos, econômicos. Então, nós temos hoje as redes sociais que está trazendo essa liberdade também das informações, né, alternativas. Mas assim, é importante que a gente se situe nesse quadro, vamos dizer assim, porque esse tipo de paradigma que nós estamos vivendo, ele está dando sinais de cansaço. Porque esse tipo de guerras, de jogos, já está começando a população e a própria massa que está sendo manipulada já está começando a perceber que isso é um jogo, né, muito feroz, né? E a gente tem esses filmes aí dos jogos vorazes e realmente são times que estão jogando com seres humanos, com vidas, de uma forma voraz. E que realmente chegou num ponto que isso precisa ser mudado, né? Que as pessoas já estão no nível de conhecimento e elas estão tendo acesso a determinado tipo de informações e estão percebendo que elas não querem ser fantoches mais, que a gente precisa realmente avançar. Nós precisamos ter uma consciência de coletividade, de auxílio uns aos outros. E se esses grupos que estão aí querendo o domínio, o controle político, econômico, social, cultural, eles estão começando a perceber que estão perdendo terreno. E esse padrão, a tendência, até pela própria configuração energética e espiritual do planeta, vai começar a trazer luz, né, para que a gente possa realmente clarear essas situações e que estão oprimindo e que estão realmente trazendo consequências danosas. E da agora para frente, e todas as informações, conexões que nós temos com as várias dimensões espirituais, trazem esse alerta para que as pessoas que estão ainda nessa situação, desse paradigma, elas possam se atentar que precisa haver uma mudança. Porque não vai realmente mais continuar. E isso pode até ser que demore um determinado tempo para que isso possa realmente se manifestar, mas a nossa civilização, a nossa sociedade, ela vai passar por um processo de transformação. Porque as pessoas estão entrando no nível de conhecimento espiritual que estão buscando essa libertação. E eu estou falando isso a nível espiritual, sim. A nível metafísico, sim, mas a nível material também. Porque a gente já percebe, e isso a gente está observando, que a própria ciência e a metafísica está trazendo isso, né? E as tecnologias, por mais que elas estejam talvez na mão daquelas pessoas que têm o controle, elas vão sair do controle da mão dessas pessoas. Porque as pessoas vão começar a utilizar essas tecnologias e esse acesso à informação para o conhecimento e a libertação da ignorância, porque se abriu as fronteiras. Então, é importante que as pessoas, né, que estão realmente buscando uma visão, buscando trazer uma consciência de realmente haver essa mudança de padrão de paradigma do domínio do forte sobre o vulnerável, começar a realmente fazer essa convergência, né, de ideias para que haja realmente um movimento para essa mudança de paradigma. E eu acredito nisso. Não com revolução, não com, de repente, você trazer isso de uma forma, vamos dizer, assintosa, violenta, porque isso não vai resolver, né? Mas de uma forma realmente amorosa e que as pessoas cada vez mais possam ser cooperativas, se auxiliarem, porque quando começar a acontecer isso, muitas desses movimentos opressores, eles vão começar a perder força. Então depende de cada um de nós. O processo não é de lá para cá, é daqui para lá.
que nós possamos realmente, as pessoas que estão entendendo que o momento é um momento de mudança, de transformação, de consciência, que elas possam se unir para realmente manifestar e criar algo novo. Não o que está aí, o que está aí já é tudo antigo. Né? Não se criar partido ou religiões novas, ou o que seja, cultura, sociedade nova, mas realmente se conectar com o real, com o verdadeiro, que é a integração de todos os seres, sejam eles de qualquer natureza, sejam animais, as plantas, o homem, a natureza, a galáxia, o cosmos, porque nós estamos aí nas portas, né, de acontecimentos onde nós vamos estar em conexão com outras dimensões. E isso vai começar a acontecer. Para aquelas pessoas que realmente começam a se abrir para esses contatos, com outras inteligências e com outras dimensões, isso está acontecendo. Então, é realmente importante que a gente abra e se sintonize com esse portal que está sendo oferecido. E que todo esse processo, esse padrão, esse paradigma de lutas, de conflitos, eles possam realmente e vão realmente serem transformados num processo civilizatório onde nós vamos começar a entender que nós precisamos nos dar as mãos, nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos auxiliar mutuamente, porque quando a gente se aglutina, quando a gente se auxilia, aumenta a possibilidade do sucesso, da manifestação da bem-aventurança. E isso é uma coisa lógica. Então, as pessoas estão começando a perceber isso. E essa mudança não vai passar pelo esse processo de violência, de guerra, porque isso já está dentro de um processo de ilusão, de mentira, de jogos. E o que a gente quer é realidade. A realidade não é isso. A realidade é que somos todos irmãos e formamos uma família. E nós vamos começar essa mudança internamente. Um olhando para o outro, buscando ser gentil, generoso, ofertando auxílio e recebendo também auxílio, havendo essa colaboração de uma forma livre, de uma forma generosa, de uma forma consciente. Então, realmente eu tenho bastante confiança de que isso já está começando, apesar de todos esses rebuliços, mas isso já está acontecendo de uma forma diferente do que era no passado, porque as pessoas já estão questionando. Não existe mais aquela situação, eu sou um escravo, um refém. Eu quero saber o que está acontecendo. E eu sinto que isso que está aí não é o que eu quero para mim e para minha geração futura. Então que a gente possa realmente, dentro dessa reflexão, começar realmente a buscar a ver o que eu posso fazer nesse sentido, no sentido de que eu possa realmente auxiliar. Como eu posso auxiliar? Apesar de eu ter que sobreviver, de eu ter que viver no sentido de realmente trabalhar, de ganhar meu sustento, mas como eu posso auxiliar isso? E como eu posso estar em conexão, com pessoas, com situações que possam realmente estar se movimentando para esse tipo de realidade, mas de uma forma amorosa, de uma forma gentil, de uma forma consciente. Tá aí então uma reflexão domingueira, e eu agradeço mais uma vez estarmos aqui, podendo fazer essas reflexões e que a gente possa realmente começar, vamos começar uma trajetória diferente. Gratidão.